Vamos aprender nesta aula como podemos tanto otimizar como construir um fillet e aplicá-lo da forma correta. Quando usamos vários fillets em uma peça, é sempre bom aplicá-los da forma correta para que sejam evitados possíveis erros. Nós podemos otimizar a aplicação do fillet aplicando eles da forma correta. Vejam esse exemplo que eu criei e que eu vou aplicar alguns fillets nele para que vocês entendam o que eu quero dizer. Vou entrar no recurso de fillet e selecionar um fillet aqui de 2 mm. Eu vou aplicar o fillet nesta região. Veja como eu posso otimizar ou demorar mais para aplicar os fillets. Digamos que eu queira aplicar fillet em todas essas arestas. Eu posso aplicar o fillet dessa forma, clico nessa aresta, clico nessa aresta, clico nessa aresta, clico nessa outra aresta, nesta outra e nesta outra. E então confirmo o comando. E depois eu aplico o fillet aqui e aqui. E agora eu tenho toda a minha região raiada. Porém, eu poderia fazer da seguinte forma e otimizar o comando de fillet. Vejam só. Se eu aplicar primeiramente o fillet nessa aresta e confirmar, agora basta eu aplicar nas outras e ele automaticamente selecionará tudo para mim. Agora basta eu dar um clique aqui e um clique aqui e pronto, o fillet foi criado. Dessa forma a gente pode aplicar o fillet na ordem correta. O mesmo funciona aqui para a parte de cima deste sextavado. Eu poderia aplicar fillet clicando em todas as arestas. Veja só. E confirmar o comando. Eu precisei dar vários cliques. Mas eu posso também apenas selecionar estas arestas aqui para aplicar o fillet. E depois disso, com apenas um clique, todo o fillet é aplicado ali e também embaixo. Então obedecendo essas ordens de aplicação de fillet, nós podemos otimizar a utilização do recurso. Agora eu vou mostrar a vocês que também é possível acontecer erros na aplicação do fillet se a gente não respeitar uma ordem correta de aplicação. Então vejam aqui nesse exemplo que eu criei. Nós temos esse sextavado com este fillet já aplicado. E eu quero passar um fillet nessas arestas, como vocês podem ver, quero passar um fillet de 3 mm. Vamos lá então. Eu vou entrar no comando de fillet, vou digitar aqui o valor de 3 mm e vou selecionar a aresta. Como já há um raio aqui, ele seleciona a aresta toda. Eu vou aplicar e vejo o resultado. O SolidWorks me aponta um erro. Por que ele me aponta esse erro? Porque, geometricamente, ele não consegue executar este comando. Então, o que isso significa? Significa que nós temos que aplicar ele de uma outra forma. Eu vou excluir esse fillet, então. Vejam que agora não há mais fillet. E vou tentar novamente. Vejam só. Vou selecionar esta aresta e esta aresta, que são as arestas que eu quero aplicar o fillet. Vou aplicar novamente. Mais uma vez, um erro aconteceu. Ainda não é possível construir esse fillet geometricamente. Eu vou fechar o comando. Vou entrar no fillet novamente e agora eu vou fazer do modo certo. Vou selecionar esta aresta, confirmar. Ó, o fillet foi aplicado. Vou aplicar na outra aresta. Veja que o fillet também foi aplicado. E por fim, eu vou aplicar o fillet nesta aresta. E dessa forma, eu consegui aplicar o fillet em todas as arestas. Mas vocês perceberam que teve que existir uma sequência certa para aplicar esse fillet, para que o comando funcionasse. Então sempre é bom observar a sequência correta de aplicação do fillet para a gente obter um bom resultado. Agora eu quero mostrar para vocês a limitação que pode existir quando queremos aplicar um fillet em determinadas geometrias. Vejam esta peça que um cliente me enviou para que eu projetasse um molde de injeção para injetar esta peça. Mas digamos que o cliente quisesse que eu modificasse esta região do produto, criando uma face redonda, uma face que possuísse um fillet completo. Para fazer isso, primeiramente eu vou medir a espessura da parede para que eu possa aplicar um fillet em cada aresta e fazer com que a face fique redonda. Então ela tem de espessura 1,31, basta que eu aplique um fillet de cada lado de 0,65. Vamos lá. Vou definir a medida para 0,65. Vou selecionar esta aresta e esta aresta. Vou também selecionar esta
e esta, para que o fillet seja completo. E vou aplicar o comando. Veja que o fillet foi criado, porém, ficou uma face no meio ainda. O SolidWorks não conseguiu criar uma face totalmente redonda. E não é isso que eu quero, então este tipo de fillet não foi útil para mim. Vou tentar fazer um fillet redondo, selecionando 3 conjuntos de face. O primeiro conjunto de face é esse. Basta posicionar o mouse em cima, clicar com o direito e selecionar a opção Selecionar a tangência. Toda a tangência de faces foi selecionada, seleciono esta também. No segundo grupo de faces, vou selecionar a face superior. E no terceiro grupo de faces, vou selecionar essas faces internas, para que por meio delas seja criada uma face redonda. Veja que eu selecionei por inteiro, vou aplicar o comando. O SolidWorks não conseguiu criar este fillet, veja que ele está me informando um erro. Então não é possível criar com esse tipo de comando. Dessa forma, sendo assim, nós teremos que criar um fillet manualmente. Tendo em vista que nenhum dos comandos de fillet que eu tentei aplicar tiveram sucesso, eu vou ter que construir este fillet manualmente. Para isso, primeiramente, eu criei este plano. Vejam só, eu criei este plano por meio deste ponto e deste ponto, um plano por 3 pontos. Depois, criando um sketcher em cima deste plano, eu desenhei este sketcher, como vocês podem ver, tomando como base esta linha e a face superior. Então eu desenhei este sketcher. Depois disso, eu criei um outro sketcher em cima desta face que eu acabei de selecionar. E com o comando de offset, eu criei este caminho, como vocês podem ver, que ele percorre toda a geometria da peça. Vejam só, de fora a fora. Agora, com o comando de corte por varredura, ou um corte por sweep, eu vou criar este fillet. Vejam só, venho até inserir, cortar, varredura, ou também chamado de sweep. Vou selecionar este sketcher que eu criei como o meu perfil e vou selecionar este caminho que eu criei com offset como o caminho do meu corte. Vejam que eu já tenho uma pré-visualização. Então eu vou confirmar o comando. E vejam o resultado da nossa aplicação. Agora sim, eu criei um fillet redondo. Eu vou ocultar esses contornos para que vocês vejam melhor. Vejam só, um fillet com a face totalmente redonda em toda a extensão do produto, como vocês podem ver. Vocês puderam perceber que nem sempre a aplicação de um fillet é simplesmente entrar no comando de fillet, selecionar uma aresta e aplicar o comando. Muitas vezes vocês vão se deparar com determinados tipos de geometrias, determinados modelos matemáticos, em que vocês terão que construir o fillet como nós fizemos agora. Mas vocês também perceberam que construir um fillet não é complicado assim, basta dominar alguns outros comandos. Por isso pratiquem bastante todos os comandos, para que vocês estejam familiarizados com essa forma de criar fillets.